Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de controle de sistemas dinâmicos, nós vamos tratar hoje sobre sintonia de controladores PID. Vamos lá. Bom, então dando continuidade ao que a gente falou na aula 12, né, anteriormente, sobre os aspectos mais teóricos sobre o PID, a gente vai falar um pouquinho dos métodos de sintonia, tá? Que são métodos de cunho mais empírico, tá? Que são ainda muito utilizados, né? Entre aspas, no chão de fábrica, tá ok? Alguns deles a gente vai mostrar aqui justamente para questões históricas e didáticas, tá? Então, para justamente a gente entender os demais métodos, tá? Mas muitos outros métodos de sintonia já existem aí, facilmente você consegue encontrar aí uma pesquisa rápida na internet. Então vamos lá. Então vamos começar aí com esses métodos. Então uma das formas tradicionais de projetar o controle PID era usando regras de sintonia empíricas, baseadas em medições feitas na planta real. No entanto, né, apesar de ser uma abordagem interessante e aí não carecer de modelos, é mais seguro, né, para o projetista empregar as técnicas que a gente vem trabalhando até então. Obviamente que isso não é amplamente, não é de concordância ampla, né, vamos dizer assim, vão ter alguns autores que vão defender controladores baseados em dados, principalmente agora com o poder computacional que a gente tem aí, a inteligência artificial, métodos baseados em heurísticas e coisas do tipo. Mas ainda assim, os métodos clássicos respondem muito bem, obrigado, para a maioria dessas plantas que a gente tem aí na indústria, principalmente. Tá? Então, obviamente que ele fica refém do ajuste do modelo. Se o modelo estiver bem ajustado à dinâmica, descrever bem a dinâmica, o controle projetado em cima desse modelo vai responder muito bem. Caso contrário, ele vai apresentar ainda assim algumas deficiências, mas ele tende a absorver, né? O controle PI dele tende a absorver esses erros de modelagem, e ruídos de medição e até mesmo a presença de distúrbios. Então, Callender, né, e os seus colaboradores, né, em 1936 eles propuseram um método de sintonia especificando, entre aspas, bons valores para os parâmetros do PID com base nas estimativas dos parâmetros das plantas. Tá? Então, o engenheiro de controle, né, pode obter essas medições, né, fazendo alguns experimentos no próprio processo. Tá? Na prática, geralmente a gente faz perturbações ali de 10 a 20% no máximo, né, do valor do set point, justamente para excitar alguns modos de vibração do sistema para tentar de alguma forma capturar a dinâmica. E essa sintonia, né, que a gente está falando o tempo todo aqui, é justamente o processo no qual se realiza a seleção dos parâmetros do controlador para que sejam atendidas especificações de desempenho previamente determinadas. Então, para os controladores PID, né, a sintonia se refere a você determinar, né, de maneira satisfatória os parâmetros KP, TI e TD. Você pode fazer através de tentativas ou através de uma dizer assim, um fluxograma, né, uma receita aí de bolo, entre aspas, que vai te indicar aí os melhores parâmetros possíveis. Então, o primeiro método, tá, que na verdade são dois, tá, são os métodos de Ziegler e Nichols. Tá? Então, esses dois pesquisadores, em 1942, eles estenderam a abordagem anterior de Callender e colaboradores, observando que a resposta ao degrau de inúmeras plantas tinham curvas parecidas. E essas curvas, num primeiro método, né, em alguns livros chamam de primeiro método, ele serve para atender esse tipo de dinâmica, dinâmica de primeira ordem com atraso puro de tempo. Então tem um atraso puro aí de L, tá? K é o ganho da planta e T seria a constante de tempo, né, dominante aí desse processo. Então, eles perceberam que a resposta ao degrau para esse tipo de sistema sempre tinha esse formato. E
mesmo não tendo o atraso puro de tempo, muitas das vezes eles conseguiam traçar essa reta tangente aqui e aproximar o modelo da planta por aquela função de primeira ordem com atraso de tempo, de maneira que eles indicavam, né, no modelo um atraso L, que seria o ponto onde essa reta tangente aqui é o ponto de inflexão da curva, né? Lembrando que o ponto de inflexão é onde eu tenho mudança de concavidade, então aqui a concavidade está para cima, aqui está para baixo. Então, quando ele passa a tangente, onde ele cortar o eixo aqui do tempo, desse ponto de interseção até a origem seria o valor do L, e desse ponto de interseção, né, até um valor aqui previamente determinado aqui, próximo aí do 63,8%, seria o valor de t, né, que seria o tal, né, que é aquela constante clássica que a gente sempre colocou em função de primeira ordem, subtraído do valor de L, tá ok? Então, com esses valores aqui de L, T e o ganho K, que você consegue aí obter a partir da variação da saída, né, em estado estacionário pela variação da entrada, com esses três parâmetros ele conseguia sintonizar os controladores a partir de fórmulas, tá? Então, a ideia é o seguinte: nesse primeiro método, a escolha dos parâmetros do controlador, eles fizeram de maneira a ajustar o sistema para ter uma resposta degrau em malha fechada com uma taxa de decaimento de 0,25. Então, o transiente ele vai decair 1/4 de seu valor após um período de oscilação. Tá? Então, seria mais ou menos esse comportamento aqui. Nos, nos parâmetros atuais, vamos dizer assim, não é uma boa seleção, mas para o método de sintonia aí na base da tentativa e erro, é um bom chute inicial você começar aí com os Ziegler-Nichols, tá? Então, com esses parâmetros que eles vão indicar. Tá? Então, 1/4 de decaimento vai equivaler aí um zeta de 0,21, que é um valor de amortecimento aí, um fator de amortecimento baixo para muitas aplicações. Mas é um compromisso aí, né, um trade-off razoável entre a resposta rápida e as margens de estabilidade para rejeição de distúrbios e comportamento transiente aí que esse tem. Então, a partir dessas premissas, eles definiram uma tabelinha dos três controladores, para o P, para o PI e para o PD. Tá? Então, a partir dos três parâmetros, né? O K, que é o ganho da planta, o T e o L. Tá? Então, você consegue aí, para cada um dos controladores, você tem aí os valores das constantes em função do tempo, da constante de tempo da planta e o atraso puro aproximado que você obtém. Tá? Então, você aproxima, né, o valor de K, de T e de L, ou seja, um modelo matemático que representa aquela resposta ao degrau. Isso vocês viram no curso de instrumentação. Tá? E a partir desses valores você sintoniza as constantes do P e D. Okay? Já o segundo método, tá, é um pouquinho problemático para algumas plantas, eu já explico por quê. Ele consiste em sintonizar o P e D com ele já presente na planta. Então, você desabilita a parte integral e derivativa, deixa só o proporcional. E aí você vai incrementando, né, Kp até você ter oscilações sustentadas. E aí é onde mora o grande perigo. Você tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, para sistemas onde eu tenho em malha aberta, né, 3 polos, vamos dizer assim, reais, tá, e não tenho zero, eu tenho problema com relação ao valor de ganho que eu posso ter aí, a depender do valor desse Kp, a presença, né, de polos instáveis na planta. Então você vai incrementando até o momento onde a oscilação é autossustentada. Mais do que isso, você instabiliza a planta e você pode comprometer aí os componentes do processo. Mas você, né, com incremento baixo, né, você leva até o momento onde essa resposta ao degrau exibe uma oscilação pura. Tá? E aí você anota o valor desse Kp,
né, que você usou para que tivesse a oscilação pura, e você verifica o período dessa oscilação pura. Você anota esses dois valores. Eu estou denotando aqui por KCR, né, K crítico, ganho crítico, e PCR, que seria o período crítico, tá? Período, unidade de tempo, né? Então, seria aqui um exemplo de uma oscilação autossustentada, tá? E a distância aqui entre dois picos, vamos dizer assim, né? No eixo T vai ser o período crítico. Então, a partir desse K crítico e do período crítico, você sintoniza aí as constantes do P e D, ok? Então, esse aí é o dito segundo método de Ziegler-Nichols. Um outro método bastante visto, né, em livros é esse método de Corrin-Kuhn. Tá? Então, ele também supõe aproximação de primeira ordem com atraso para a planta. Então, aqueles mesmos parâmetros, né, da planta, do ganho, a constante de tempo e a constante de atraso, você sintoniza, tá, os controladores usando essas fórmulas aqui. Okay? A ideia é a mesma do primeiro método de Ziegler-Nichols. A diferença são as expressões aqui que foram obtidas utilizando aí equações de regressão. Um outro método aí, mas já mais recente, entre aspas, né, já é mais da década de 60, ele utiliza aí a integral do erro ponderado no tempo. Então, você resolve um problema de otimização, aí, você minimiza, né, esse erro integral ponderado no tempo, tá? E ele tem dois cenários, tá? Eu coloquei em específico para o PID, tá? Então tem uma característica servo, ou seja, ele vai seguir uma trajetória, ou seja, a intenção dele é mudou o set point, ele vai buscar esse set point, tá? E eu tenho a questão do modo regulatório, que é para rejeitar distúrbios. Então, quando eu tenho uma planta que ela tem muita entrada não modelada, exógena, né, que gera instabilidade na planta, então, geralmente eu sintonizo ele para o modo R, o modo regulatório. E aqui estão as expressões, ainda assim, considerando, tá, aqueles três coeficientes. Então, essa aproximação de primeira ordem com atraso de transporte, ele funciona não só para funções de dinâmica dominante de primeira ordem, mas também para dinâmica onde todos os polos são reais, tá? Não tem presença de polos com parte imaginária, ok? Então eu consigo ainda assim com polos em malha aberta, né? Polos puramente reais, eu consigo aproximar por um sistema de primeira ordem com atraso puro de tempo. E aí eu consigo usar essas fórmulas aí. Então aqui eu tenho um exercício, tá? Só para vocês testarem aí, né, a função de cada um. Isso na sala a gente detalha e vê aí como é que funciona, mas eu já dou aí a um modelo matemático, então você facilmente consegue identificar o K, o L e o T, tá? Então aqui seria o K, aqui o valor de L, né, 2,6 positivo, e aqui o T. Então você colocar aí naqueles métodos de sintonia, né, e simular a resposta ao degrau e ver como cada método de sintonia, né, gera um controlador diferente, como cada controlador age, né, sobre essa resposta transitória e como que ele afeta, né, a resposta também olhando para o erro de estado estacionário. Então, é mais uma questão de comparativo, né? A questão dos métodos de sintonia que a gente elencou aqui, basicamente é uma receita de bolo, né? Você identificando os parâmetros da planta, né, do modelo da planta, você facilmente acessa as melhores constantes segundo cada método. Então é um método dito empírico, né, porque não tem aí um projeto mais sistemático como aquele por compensadores e controladores via lugar das raízes, ou os métodos que a gente viu em espaço de estados usando a alocação de polos principalmente. Então, meio que você tem a planta, ou se você não tiver o modelo da planta, você estima o modelo da planta e a partir desses coeficientes diretos você já sabe qual é a melhor sintonia. É óbvio que o modelo ele tem alguns problemas, muitas das vezes ele não consegue explicar algumas não linearidades e aí fatalmente essas constantes obtidas precisa de um ajuste fino ali, 10% para cima, para baixo ali para encontrar de fato a melhor resposta. Mas são bons chutes iniciais, vamos dizer assim, para um primeiro ajuste para o controlador. Então aqui
essa parte é muito mais de cunho prático, tudo bem? Então, apesar de vocês fazerem simulação, né, nesse caso aqui no exercício 4, mas você consegue levar sem problema algum para uma planta real, industrial, desde que você tenha lá, né, o controle já acoplado na planta dentro da malha, ok? Aqui eu coloquei algumas leituras, né, de alguns TCCs que eu fiz com alunos do curso, inclusive, sobre controladores PID, onde eu tenho um maior detalhe e também aspectos práticos, né? Então, são 3 TCCs aí tratando sobre esses controladores e até mesmo a questão das sintonias, tanto a obtenção, né, via métodos clássicos, né, tanto também pela questão do empirismo, né, do método de sintonia mais empírico. Beleza? Então vocês podem dar uma consultada aí, dar uma olhada, que vocês vão ver aí aplicações mais práticas, né, de da presença, né, de controladores PID, beleza? Então essas aqui são as referências que a gente utilizou para essa aula, né, que foi dividida em 2 partes, e desejo aí bom estudo para vocês e até a próxima.